Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus esteja contemplando a todos vocês, esteja contemplando vossas famílias, esteja contemplando toda a igreja, todo o povo de Deus e todos aqueles que estão assistindo essa aula. Vamos continuar o nosso estudo sobre as cartas paulinas, 2 Coríntios, como estamos fazendo, e os irmãos aí têm acompanhado. Se é a primeira vez que você está tendo contato com uma aula nossa, recomendo a entrar na nossa página no YouTube, Luciano 06NOV de Souza, Luciano 06NOV, espaço D, espaço Souza. Essa é a nossa página no YouTube. E lá nós temos todas as aulas gravadas. Você pode ver as aulas anteriores, né, para compreender melhor como tem se desenvolvido esse estudo sobre Coríntios. Então, nós vamos orar e, na sequência, projetaremos a nossa tela com mais slides sobre a aula de hoje. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, te louvamos, Senhor, pela tua graça, te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia e pedimos, ó Deus, que através do teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza nesta aula, no aprendizado, na edificação. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos irmãos. Vamos projetar a nossa tela e vamos para a nossa aula de 1 Coríntios. 2 Coríntios, desculpe. Bom, na aula passada, queridos irmãos, nós falamos sobre a questão do jugo desigual, né? Que não se referia especificamente a casamento, como todo mundo entende, né? Ou quase todo mundo entende. E essa aula já foi gravada, não há necessidade de eu repetir aqui. Eu só quero dizer, né, para a gente passar para o bloco seguinte do nosso estudo, o que é estar sob jugo, né? Algumas pessoas comentaram, né, coisas bem interessantes, principalmente no WhatsApp da igreja, né? E lembrando, né, quando a gente fala sobre jugo, né, isso aí é uma espécie de jugo onde, veja bem, você coloca dois bois sob ou embaixo do mesmo jugo, né? Aqui o jugo, né? Essa madeira comprida, né? E então, para Paulo, o jugo desigual era justamente os cristãos, a igreja, estar sob o jugo de diferentes apóstolos ou profetas, né? Ou os apóstolos que traziam de fato a palavra de Deus, como ele, e aqueles falsos profetas que traziam um ensino diferente e que causaram uma rebelião na igreja. Então, o estar em jugo desigual é estar numa igreja, mas querendo viver de uma outra maneira, não respeitando, né, o ensino que ali está sendo ministrado. Então, Paulo trazia a palavra de Deus, mas parte da igreja de Corinto queria viver sob outro ensinamento, diferente daquele que Paulo estava levando à igreja. Então, isso criou o jugo desigual. Tá? Então, só para a gente finalizar, né, como ficou bem claro na semana passada, não se tratava de casamento, e nós já demos a nossa opinião sobre casamento, ouvimos o reverendo Augustus Nicodemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, um teólogo importante dessa denominação, que falou sobre a questão do jugo desigual, o que a palavra de Deus de fato estava dizendo. Ele também expressou a sua opinião sobre casamento, nesse caso, porque as pessoas tendem a compreender que quando se fala em jugo desigual,
está se falando do casamento de um crente com uma descrente, ou uma crente com um descrente, e não necessariamente é isso, né? A palavra de Paulo não tinha como objetivo os relacionamentos entre os casais, entre um homem e uma mulher, sobre jugo desigual. Não era isso que Paulo estava dizendo. Então, pegar essa palavra, esse versículo, não se ponham em jugo desigual com os descrentes, e aplicá-la ao casamento e tentar censurar um casamento entre um crente e uma descrente, ou uma crente e um descrente, é um erro teológico, é um erro bíblico, é um erro de compreensão da palavra, e está errado. Tá? Está errado. Tá? Porque quando Paulo escreveu isso aos Coríntios, ele não estava falando sobre a questão do casamento. Mas se você quer saber um pouco mais sobre o casamento, né, aqui esse tópico aqui, né, que nós temos aqui, né? Então, o que dizer sobre o casamento? Na aula passada, a gente expôs sobre o casamento a nossa compreensão, né, a nossa visão bíblica, se um crente deve casar com um descrente ou não. E, então, você pode ver lá, tá? Então, nós vamos seguir adiante agora com o próximo tema abordado por Paulo, que é justamente a resolução de um grande problema que havia se instaurado em Corinto. Lembra que eu disse, né, que pessoas foram se infiltrando na igreja de Corinto, e essas pessoas começaram a trazer um ensino diferente daquilo que Paulo estava ensinando, e queriam impor, né, impor a questão da tradição e da lei judaica sobre os cristãos convertidos. Isso gerou um problema. E estas pessoas começaram a desmerecer o trabalho do apóstolo Paulo, inclusive fazendo grandes acusações contra ele, e acusações desonestas, né? Paulo fala do seu sofrimento, Paulo fala das perseguições que sofreu, Paulo fala dos problemas que enfrentou, justamente porque uma das alegações desses falsos profetas, né, dessas pessoas que se infiltraram em Corinto, era alegar que, como Paulo, sendo um apóstolo de Cristo, passaria pelos problemas que passou. Então, eles tentam apontar que a vida de Paulo, as dificuldades, os problemas, as perseguições, significavam que ele não era um escolhido de Deus para aquela missão. Ele era fraco. Ele não era abençoado por Deus. E aí a gente entende, né, claramente, com esta informação, né, que Paulo sofria esse tipo de acusação por falsos líderes, por falsos profetas em Corinto. A gente entende todo o trabalhar de Paulo na carta entre os problemas do tempo presente frente às glórias do porvir. Né? Então, por isso, Paulo ele aborda tanto a questão do sofrimento, do martírio, mas, ao mesmo tempo, ele diz que isso não é nada frente ao porvir, justamente porque o seu martírio, o que ele sofria, era usado contra ele por estes falsos profetas que se instauraram na igreja de Corinto. Um outro problema que eles vão acusar Paulo, e vai ser objeto do próximo bloco que estudaremos, é a questão
financeira, a questão do dinheiro. Paulo era acusado de fundar novas igrejas, de fazer coleta nessas igrejas e de usufruir esse dinheiro para ele mesmo. Por isso que Paulo, ele fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Ele fala que o pregador ele deve viver, ele deve colher da lavoura que ele mesmo plantou. Só que ele, por conta dessas acusações, ele fala que ele abre mão disso. E o que ele fazia paralelamente a isso? Ele fazia tendas, que era a sua profissão. Assim que ele conheceu Áquila e Priscila, né? Ele era ele fazia tendas, vendia essas tendas para tirar a sua subsistência. Para que essas acusações não fossem entendidas como verdadeira, né? Então, o que eu falei na semana passada, eu sou funcionário público, né? Servidor público, é o princípio do servidor público. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Foi, inclusive, falamos sobre isso na pregação, né? Na série de estudos sobre as cartas de Apocalipse, que estamos fazendo nos nossos cultos, né? Sobre a igreja de Sardes, que apenas parecia e não era, né? Porém, Paulo, além de ser, ele precisava parecer honesto. Então Paulo, ele deixa claro aos coríntios que ele abdicou de uma série de direitos que outros apóstolos, como Pedro, tinham, mas ele não teve. Ele abriu mão, né? Justamente para enfraquecer as acusações que faziam contra ele. E aí tivemos, então, devido a essas acusações, esses falsos profetas inseridos, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma rebeldia contra Paulo lá em Corinto. Algo que Paulo relata que entristeceu profundamente o seu coração. Entristeceu profundamente o seu coração. Olha que coisa, né? Então, Paulo, a gente conhece a vida de Paulo, a gente viu muito sobre Paulo no estudo de Atos dos Apóstolos, né? No curso de Atos dos Apóstolos. Tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, ele era, né, ele era o pai daquela igreja, né? Ele havia fundado a igreja de Corinto e agora ele enfrentava uma rebelião contra ele. Então isso lhe magoou, né? Lhe feriu profundamente, né? Então, parte da igreja de Corinto já não o considerava mais apóstolo de Cristo. Logo, já não via mais autoridade em seus ensinamentos. E com isso, a igreja ela ia ficando vulnerável aos falsos profetas. Essa rebelião, irmãos, para eu explicar melhor para vocês, é importante, tá? Por favor, me entendam, se você de uma linha pentecostal, neopentecostal, por favor, não entenda mal o que eu vou dizer. O que eu vou dizer é história, tá? É história. As igrejas históricas se formaram, né? Vieram para o Brasil, né? Formaram suas comunidades. E o que aconteceu? Principalmente dos Estados Unidos, já no início do século XX, vieram pessoas que discordavam das igrejas reformadas tradicionais, não concordavam e alegavam ter uma experiência com o Espírito Santo, né? Uma experiência com o Espírito Santo
diferente, novidade, né? E aí eles vieram, né? Criaram lá um rebuliço nas igrejas nos Estados Unidos, alguns na Europa, e vieram para o Brasil. Eles eram chamados de pentecostais, né? Porque eles alegavam que eram do fruto lá de Pentecostes, no livro de Atos. Eram chamados de pentecostais, né? Eram avivados. Começaram a chegar na igreja, né? Nas igrejas, começaram ali a questionar alguns ensinamentos aqui, outros ali, uma coisa aqui, outra coisa ali. E, de repente, né, como nós tínhamos nas igrejas históricas poucos pastores, poucos líderes, esses pastores muitas vezes pastoreavam 4, 5 igrejas, então eles passavam na igreja e levava muito tempo. Então, esses pentecostais que vieram principalmente dos Estados Unidos, eles tinham, né, uma oratória, eles tinham um posicionamento de convencimento muito grande nas igrejas. Então, quando esses pastores voltavam, eles encontravam uma comunidade. Eu não estou comparando, abri um parênteses aqui, não estou comparando o movimento pentecostal ao movimento dos falsos profetas em Corinto. Não estou comparando. Não estou dizendo que os pentecostais eram falsos profetas. Me entendam. Eu estou comparando o fenômeno, que é o mesmo, tá? Para vocês entenderem. Então, quando esses pastores voltavam, a igreja ela estava toda desconfigurada e estava, vamos dizer, pentecostalizada. E aí, o pastor ele tentava trazer de volta os ensinos reformados, e grupos dentro dessas igrejas já não aceitavam mais esse ensino reformado. E o que acontecia? Saíam da igreja e formavam as comunidades pentecostais, né? As comunidades pentecostais. Então, quando a gente vai estudar a origem do pentecostalismo no Brasil, esse pentecostalismo no Brasil, ele é, via de regra, formado por pessoas que saíram das igrejas históricas. Então, eu estou apenas, queridos irmãos, falando sobre o fenômeno, e não comparando A e B e dizendo que é a mesma coisa. Mas era isso. Então, entraram pessoas com uma doutrina diferente, gerou uma rebeldia contra Paulo, e Paulo, então, quando esteve em Corinto, depois da primeira carta, ele teve vários problemas, enfrentou esses falsos profetas e saiu de lá muito magoado, né? Muito magoado, muito magoado. E aí, o que acontece? Paulo vai escrever uma terceira carta. Como assim, pastor, terceira carta? Aí eu preciso que você veja as aulas anteriores, porque senão a gente vai fazer uma aula só para explicar isso. Mas Paulo, é sabido que Paulo escreveu 4 cartas para Coríntios. Uma primeira carta, que desconhecemos, aí uma segunda carta, que na nossa Bíblia é chamada de primeira carta aos Coríntios, aí ele escreve uma terceira carta, que é entre a primeira e a segunda Coríntios, né? Seria a terceira carta, que também não temos registro dela, né? Não temos a carta em mãos, temos apenas informação, que foi uma carta muito dura. Então, veja bem, só para vocês entenderem. Paulo visita a cidade de Corinto, funda a igreja, sai da igreja, vai continuar a sua missão, deixa ali uma liderança na igreja. De repente, essa liderança começa a ter problema, né? E relata esse problema para Paulo. Aí Paulo escreve uma carta aos Coríntios, que se perdeu, não temos essa carta. Aí Coríntios, aí a comunidade manda uma carta para Paulo.
Paulo responde essa carta. A resposta de Paulo a esta carta que veio de Corinto para ele é a primeira carta aos Coríntios. É uma carta-resposta. Aí Paulo vai visitar Corinto. Quando ele chega para visitar Corinto, ele encontra essa rebelião contra ele. Diante disso, ele sai muito magoado de Corinto e escreve uma nova carta, que é considerada uma carta duríssima, uma carta pesada contra a igreja de Corinto, por conta dessa rebeldia. É uma carta que Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, vocês devem ter lido, ele fala que ele escreveu com lágrimas nos olhos, por ter sido uma carta muito dura. Aqui, a dura carta escrita com lágrimas, que seria a terceira carta, que nós não temos a carta em mãos. Não, essa carta não foi recuperada. E aí, então, o que acontece? Ele escreve essa carta, passado um tempo, Tito vai a Corinto, visita a igreja de Corinto, depois que a igreja recebeu essa carta dura de Paulo, uma carta pesadíssima, e aí Tito volta para Paulo e traz as notícias de Paulo, que é o capítulo que estamos abordando agora, né? Que é o capítulo 7. Né? Capítulo 7, que aí a gente vê aqui, ó, 7:5. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, essa carta que eu fiz referência agora, que foi uma carta dura, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Veja, entenderam o desenvolvimento da história? Tito volta de Corinto e fala: Paulo, a carta surtiu efeito. Eles se arrependeram, eles têm autoestima por você, voltaram aos seus ensinos e estão de bem com você. E isso deixa Paulo feliz, porque Paulo amava a igreja de Corinto. E ele deixa isso claro em todas as suas cartas. Ele amava aquela igreja. Então, quando não temos, né, conhecimento de ninguém, ou não temos nenhum relacionamento próximo com alguém e essa pessoa nos ofende, isso aí pra gente não. O duro é a ofensa daqueles a quem amamos. E Paulo amava Corinto. Então, a ofensa de Corinto foi doída para Paulo. Mas surtiu efeito. As notícias trazidas por Tito fortaleceram o coração do apóstolo Paulo. Isto é, a igreja volta. Então, ele vai escrever essa carta que estamos estudando agora para dizer tudo isso, que é o que eu li agora aqui. Né? Ele estava escrevendo essa carta e mandou. Essa carta que estamos estudando, que é chamada de segunda carta aos Coríntios, que na verdade é a quarta carta que Paulo escreve aos Coríntios. Né? Tá? Ficou claro para vocês, irmãos? Conseguiram entender? Né? Então, vamos deixar aqui. Ó. Paulo está aqui. Paulo. Né? E aqui está a igreja de Corinto. Né? Aqui é a igreja de Corinto.
né? Um desenho aqui da igreja, tá? Então, Paulo, na sua viagem missionária, que estudamos em Atos, ele funda a igreja de Corinto. Aí ele vai embora. Aí, vem uma carta, aí Paulo escreve uma carta para Coríntios. Uma carta. Coríntios, em resposta a essa carta, escreve uma carta para Paulo. Aí Paulo, em resposta a essa carta de Corinto, ele escreve outra carta, que é a primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, que na verdade é a segunda carta que ele escreve. Aí o que acontece? Depois da segunda carta, ele resolve visitar Corinto, e nessa visita ele encontra uma igreja rebelde contra ele. E aí ele enfrenta o líder da rebelião, se desgasta e vem embora triste. E aí escreve uma terceira carta que nós não temos registro, não temos a carta, apenas informação, uma carta dura, que gerou tristeza aos coríntios, mas essa tristeza gerou também arrependimento. Aí estamos aqui, Tito. Tito visita Paulo. Paulo pede para Tito ir até Coríntios, porque ele não estava disposto a ir a Coríntios devido ao que ele tinha vivido lá, tristeza. Tito vai a Coríntios e traz notícias para Paulo sobre a situação da igreja. Paulo fica muito feliz de ver que a igreja havia se arrependido. Então, ele escreve mais uma carta, a quarta carta aos Coríntios, que é a 2 Coríntios, que nós estamos estudando agora. Bom, entenderam? Eu acho que sim. Se alguém ficou com dúvida, pode me escrever, ou aí no YouTube, ou no grupo da igreja. Fiquem à vontade para escrever, perguntar. Mas é isso, então. Essa é a dinâmica do que estamos estudando aqui. Bom, dito tudo isso, irmãos, o que eu quero abordar aqui e de prático para a gente? Né? A alegria de Paulo, né? Paulo fica feliz com o arrependimento da igreja, né? Paulo fica feliz com o arrependimento da igreja, com a igreja voltando aos ensinos do evangelho conforme ele havia transmitido. Mas Jesus diz em Apocalipse: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Né? Quem é pai, quem é mãe, como eu, sabe o que eu vou dizer. Que tem hora que a gente tem que agir com rigor. Né? A gente tem que sempre ter amor aos filhos, mas tem hora que a gente tem que agir com rigor. Castigar e disciplinar quando necessário. Porque amamos. Paulo amava Coríntios. Coríntios, a comunidade, os irmãos de Coríntios eram como filhos a Paulo. Então, Paulo relutou ao máximo, mas ele teve que escrever uma carta muito dura à igreja. Essa carta dura, ela acabou redundando no quê? Nas notícias trazidas por Tito, e essas notícias alegraram Paulo. Por que alegraram Paulo? Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, mas agora me alegro. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Tá? Ao arrependimento. Então, irmãos, muitas vezes, através do pastor, junto à igreja, à comunidade, Deus acaba trazendo palavras duras. E quando, né, num sermão ou numa pastoral,
né, ou em qualquer circunstância, venha da parte do anjo do Senhor, aquele que está ali na igreja para trazer, né, para pastorear, quando vier uma palavra dura, né, entendam que é a manifestação do amor de Deus, é a manifestação do cuidado de Deus. A carta dura, escrita com lágrimas por Paulo, apesar da dureza, era uma carta que manifestava o amor de Paulo aos coríntios, mas, mais ainda do que o amor de Paulo aos coríntios, manifestava o amor de Deus aos coríntios. Então, às vezes, o Senhor, eu como pregador posso falar isso, né? O Senhor nos dá palavras duras, que fala conosco. Às vezes a gente não quer pregar isso, mas é necessário quando a igreja começa a se perder nos seus caminhos. Imagine se Paulo não tivesse escrito essa carta, né? O que teria acontecido com a comunidade de Corinto, né? Então, queridos irmãos, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, né? E a gente tem que ter sempre essa questão do arrependimento muito ligado a nós. O arrependimento individual, pessoal, onde cada um é tratado na sua individualidade por Deus, porque Deus nos trata na nossa individualidade. Então é necessário o arrependimento, mas também, muitas vezes, é necessário o arrependimento coletivo, porque Deus também nos trata como igreja na nossa coletividade, né? E muitas vezes chegamos num momento em que a igreja se acomoda, né? Se acomoda. As pessoas acabam vendo a sua comunidade como um clube privado, né? Um clube privado. Nós aqui, somos nós aqui. Então, aí, todo o trabalho que a igreja vai fazer, inclusive, né, não estamos fazendo os trabalhos que gostamos de fazer, né? Não é isso, mas só dando um exemplo, quando voltarmos, né? Quando que a igreja precisa ser tratada na sua coletividade, por exemplo? Quando ela só faz trabalhos voltados para ela mesma, como reuniões familiares, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui uma reunião familiar. Então, eu vou chamar meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, né? As irmãs da Mileide, cunhados, e vamos fazer aqui um encontro familiar. Então, o encontro é só para gente. Vai passar uma pessoa na rua, essa pessoa não vai entrar na minha casa e participar desse encontro. Mas a igreja não é isso. Ah, pastor, então nós não podemos ter aqueles trabalhos só para a igreja? Podemos, devemos, mas se torna um problema quando a igreja ela só consegue pensar dessa forma. Então, ela faz 10 trabalhos no ano. 10 trabalhos foram voltadas para ela mesma. E não com a intenção de trazer os de fora para dentro. Então, quando a igreja, ela majoritariamente, coletivamente, ela pensa assim, que ela é uma família, não está errado, somos uma família, mas ela se fecha em si mesma, ela precisa ser tratada
coletivamente pelo Espírito Santo. Porque essa atitude individualista, ela é engraçado o que eu vou dizer aqui, né? Mas a atitude individualista se tornou coletiva na igreja. Isto é, o coletivo da igreja é individualista. Por quê? Não se abre, não olha para a sua rua, não olha para a sua vizinhança como a sua paróquia. As pessoas estão sob os seus cuidados. Ó, nós vamos fazer um trabalho na vila de convite, entregar convite, vamos pôr lá no portão, vamos pôr isso, vamos pôr aquilo. Ah, não. Ah, pessoal, não dá, não. Ah, isso não funciona, não. Não. Sabe? Então, existem várias circunstâncias que a igreja precisa ser tratada coletivamente. Eu dei um exemplo comum, mas existem problemas muito mais graves, né? Muito mais graves. Por quê? A igreja, irmãos, ela vai desenvolvendo vícios de comportamento. E de tempo em tempo ela tem que rever os seus comportamentos, rever a sua postura, né, coletiva, eu estou dizendo, para não deixar de ser igreja, tá? Para não deixar de ser igreja. Então, a carta de Paulo tratou a igreja de Corinto coletivamente, né? Coletivamente. Então, às vezes, é necessário cartas escritas com lágrimas. Às vezes, é necessário sermões desenvolvidos com lágrimas, né? Porque esses sermões desenvolvidos com lágrimas, as cartas escritas com lágrimas, geram tristezas, mas uma tristeza que vai levar a igreja ao arrependimento. Senhor, o que estamos fazendo? Perdoa-nos pelos nossos pecados. Perdoa-nos pela nossa omissão. Perdoa-nos pelo nosso egoísmo. Perdoa-nos por não nos preocuparmos em anunciar as boas novas ao mundo. Perdoa-nos por não nos preocuparmos em anunciarmos o teu amor a todas as pessoas. Né? Então, esse capítulo 7, né, ele fala basicamente desse problema, né, de uma maneira geral, e sendo específico, olhando para a carta em si, é a questão da rebeldia, que causou muita tristeza em Paulo. Então, Paulo escreve uma carta muito dura, e quando Tito visita Coríntios e volta, então ele traz boas notícias a Paulo. Notícias que alegram o seu coração, porque ele amava a igreja de Corinto. E eu quero acreditar aqui, né? Eu quero acreditar aqui que todo pastor que é colocado à frente de uma igreja, ele ama a sua igreja, ele ama a sua comunidade. E enquanto ele está ali, ele está amando. E mesmo com palavras duras, ele está amando a sua comunidade. E às vezes, ele sai da comunidade por amar a comunidade, né? Paulo deixou a igreja de Corinto, né? Foi para a Macedônia, mandou Tito a Corinto, porque ele amava a igreja de Corinto. E aí ele tinha que entender que não estava mais funcionando a presença dele ali. Então ele escreve essa carta e pede que Tito vá até Corinto visitar aquela comunidade. E aí Tito traz, então, ótimas notícias para Paulo. Tá? Espero que tenha ficado claro, né, a todos vocês. É importante, né, por favor, leiam, tá? Leiam a carta. Não fiquem só na aula, no que eu digo aqui, porque tudo que eu digo aqui vai fazer muito mais sentido se previamente você tiver lido a carta. Ah, eu não li, pastor. Leia agora, porque tudo que eu falei aqui vai estar muito fresco na sua memória
E aí você vai poder associar e compreender com mais profundidade o que eu estou dizendo. Porque a carta, a escritura, é muito mais importante que a minha aula. Né? Então não adianta você só assistir a minha aula e não ler a escritura, não ler a palavra, não ler a carta de Paulo. Leia a carta. Porque o que eu estou passando aqui para vocês são informações para que vocês compreendam o que está escrito lá. Tá? A minha aula não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a escritura, é o texto que você precisa ler. Eu sou apenas, como dizem, um facilitador na sua leitura. A pessoa que tem acesso a algumas informações que você, na sua leitura, não vai ter, então eu me torno um facilitador para que você possa ler a Bíblia, compreender a palavra e extrair o melhor dali para a sua vida, tá bom? Tá? Então não deixe de ler, eu bato sempre nessa tecla. Leia a palavra, tá? Nós vamos ficar por aqui hoje, tá? O próximo tema que nós vamos falar, que nós vamos abordar, fala sobre a questão das ofertas, a postura de Paulo diante das ofertas e que também o que Paulo fala das ofertas é também uma forma que ele rebate as acusações que eram feitas contra ele pelos falsos profetas que se instauraram na igreja de Corinto, que tinham se instaurado porque a ordem ali, quando ele escreve essa carta, já estava restabelecida, conforme as informações de Tito. Mas ele precisava dizer algo sobre as acusações que fizeram contra ele. E aí ele aproveita e faz todo um trabalho teológico sobre ofertas, tá? Sobre ofertas. E aí é muito importante que você participe, né, dessa aula, ainda mais hoje, né? Com tantos escândalos envolvendo pastores, envolvendo igrejas, né? Pastores e igrejas acabam, devido ao pecado, devido ao escândalo que alguns causam, a gente paga o preço, né? Porque hoje, às vezes, eu falo pastor, tem gente que já torce o nariz, e se não fala, pensa, mais um trambiqueiro, né? Infelizmente, né? Então, essa função hoje se tornou muito ingrata devido à irresponsabilidade e mau caratismo de alguns falsos profetas de nosso tempo. Falsos profetas de nosso tempo. Então, eu te convido, né, a assistir, né? Você que tem nos acompanhado e assistiu essa aula de hoje, continue conosco e assista também a próxima aula, onde vamos falar sobre a questão das ofertas, né? Como Paulo via a questão das ofertas e por que ele precisou trabalhar a questão das ofertas, tá bom? Nós vamos ficar por aqui então hoje, tá? Vamos ficar por aqui. E eu quero desejar a você que está assistindo essa aula agora, no domingo de manhã, eu quero desejar que você tenha um excelente domingo com a sua família, com as pessoas que você ama, né? Um domingo de paz, um domingo abençoado e uma semana maravilhosa na presença de Deus. Se você não está assistindo num domingo, seja o dia que for que você esteja assistindo, que este dia seja de igual modo muito abençoado. E se lutas vierem, creia, o braço do Senhor está a nosso favor. Deus abençoe. Ótima semana para todos nós. Amém.